Olá, amigos e visitantes. Eu sou José Francisco, sou técnico em eletrônica, trabalho com alguns segmentos da eletrônica. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar falando da malha resistiva que alimenta o TL431. Portanto, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, não sai daí, que após a vinheta eu vou estar fazendo o cálculo dessa malha resistiva. Vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Na verdade, esse vídeo ele tem também um outro propósito. O que acontece? Eu tenho conversado muito com colegas de profissão, técnicos em eletrônica, e eles me relatam muito a necessidade do diagrama esquemático. E a gente sabe que o diagrama esquemático, até anos 80, anos 90, eu creio que até por volta de 2000, a gente tinha todos os diagramas esquemáticos que a gente queria, né? Dos aparelhos, TVs, aparelhos de som, enfim, né? Já hoje, já não existe mais os diagramas esquemáticos. Mas eu tenho falado que é o seguinte, eles eram importantes? Sim, sem dúvida, eles eram importantes. Só que o que eu realmente penso é que o que realmente é importante é o conhecimento. Por quê? Com o diagrama esquemático, óbvio que num circuito desse aqui, se a gente pegasse, por exemplo, uma malha resistiva dessa aqui, ó, esse divisor de tensão com esses dois resistores danificados, estourados, em que a gente não pudesse, não conseguisse ver o valor desses resistores, com o diagrama em mãos, obviamente ficava muito mais fácil. Mas eu tenho defendido a tese que o que realmente é importante é o conhecimento. E o propósito desse vídeo é exatamente esse. Com conhecimento, a gente acaba dispensando o uso do diagrama esquemático. Esse esboço que eu fiz aqui, esse pequeno diagrama, isso aqui nada mais é que uma fonte chaveada. Hoje a gente sabe que em tudo que é equipamento eletrônico existe uma fonte chaveada, né? Por mais simples que seja, né? E aqui, o que eu quero, onde eu quero chegar? Eu falei num outro vídeo anterior, eu falei sobre o TL431. Até vou escrever aqui, eu não havia escrevido. Deixa eu colocar aqui TL431. O TL431 é um 6-in de 3 terminais. Ele seria o anodo, aqui na parte de cima seria o catodo, e aqui seria o pino de referência, que seria o pino 1. Então ele é pino 1, vou até colocar aqui para que você veja, ó, pino 1, pino 2 e pino 3. Ele tem essa disposição. Esse aqui, esse CI aqui, eu coloquei ele como se ele fosse um CI que tivesse uma referência de 2,5 volts, né? Haja visto que tem ele também para 1,25. Mas eu optei por colocar 2,5 para que a gente possa calcular essa malha resistiva que aqui está, esse divisor resistivo, melhor dizendo, né? Esse aqui é um divisor resistivo. E nesse caso, esses resistores aqui, ó, o top e o bottom, eles não têm valores. Mas eu consigo calcular isso aqui, ó, e determinar qual seria o valor de cada resistor, baseado nessa tensão que eu tenho aqui, ó, que é a tensão de 12 volts de saída da minha fonte. Por que tem que existir esse circuito chamado malha de feedback? Como o próprio nome já diz, feedback é um retorno, é uma amostra dessa tensão que aqui está saindo, que no caso eu representei como 12 volts,
Ele vai pegar uma amostra dessa tensão, no caso, se houver alguma falha, por exemplo, se essa tensão subir acima dos 12 volts ou baixar abaixo dos 12, esse circuito, essa malha de feedback vai pegar uma amostra dessa tensão através do TL431 e o fotoacoplador e vai levar essa amostra para o CI PWM para que o CI faça a correção através do pulso aqui no gate do MOSFET, que inclusive eu não coloquei aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, esse aqui é dreno, gate e source, né? Então, através do pulso no gate, será feito a correção para que essa tensão volte exatamente a ser 12 volts, né? Então, eu vou fazer o cálculo desses dois resistores, né? Para que eu tenha exatamente aqui no meio dos dois, eu tenha 2 volts e meio. Por que 2 volts e meio? Porque eu sei que o meu TL431, a referência dele é 2 volts e meio. Então, o que acontece? Se eu sei que aqui eu preciso ter 2 volts e meio, eu já sei que em cima desse resistor aqui, eu vou ter uma queda de tensão de 2 volts e meio. Então, vamos fazer aqui, ó. Ok, sobre esse aqui eu vou ter 2 volts e meio. Com base nisso, eu penso o seguinte, se eu tenho 12 volts, que é a minha tensão de saída, e desses 12 eu vou tirar 2,5 e vou colocar sobre esse resistor, vai me sobrar uma tensão de 9 volts e meio. Portanto, sobre o resistor top, eu vou ter uma tensão de 9 volts e meio. Veja que com base nessa técnica, eu já tenho aqui as duas tensões que eu vou ter sobre os dois resistores, né? E agora, com base nas técnicas da escola CTA Eletrônica, eu vou calcular os valores desses dois resistores baseado nessas duas tensões que eu tenho sobre os dois resistores. O que eu posso fazer a princípio? Na escola CTA Eletrônica, que é do professor Mário Pinheiro, ele utiliza uma técnica em que esse cálculo aqui, eu consigo fazer ele sem utilizar calculadora e de forma muito simples, né? O que é feito a princípio? Basta eu pensar quantos 2,5 cabe dentro de 9,5. Simples assim. Como 9,5 é um valor quebrado, para facilitar o cálculo, o que eu posso fazer? Eu posso arredondar isso aqui para 10 volts. E aí fica fácil. Porque se eu tiver 10 volts aqui, eu sei que dentro de 10 volts cabe 4, 2 volts e meio. Então, essa parte de cima, ela seria equivalente a 4 vezes a parte de baixo. Mas, como eu arredondei para 10, e aqui na verdade é 9,5, ele vai dar um pouquinho abaixo de 4 vezes, né? Então, eu presumo que aqui seja aqui vamos supor que seja aqui um pouquinho abaixo. Deixa eu botar numa outra cor aqui para que a gente possa entender isso aqui. Deixa eu botar aqui nessa cor aqui, ó. Vamos imaginar que aqui fosse 3,8. Essa cor aqui ficou muito ruim. Deixa eu colocar aqui uma cor mais escura. Vamos imaginar que aqui seja 3,8 maior do que o 2,5, né? Então, eu teria aqui, ó, na parte de baixo, eu teria o equivalente a 1x, e na parte de cima, eu teria o equivalente a 3,8x. Agora, para a gente ter certeza se realmente esse cálculo está certo, com essa equivalência de 9,5 ser 3,8 maior que 2,5,
Vamos fazer uma conta rápida aqui, sem usar a calculadora, para ver se realmente está certo essa proporção que eu acabei arbitrando aí. Então aqui, para mim ter certeza se o 3,8 está proporcional à tensão de 2,5, o que eu posso fazer? Para mim concluir, fazendo aqui uma espécie de prova dos 9, né, digamos assim. Se eu pegar 3,8, que é a proporção de 9,5, e multiplicar por 2, eu vou ter aqui uma tensão de 7,6. Vamos anotar aqui para não esquecer, 7,6. Se eu pegar novamente o 3,8 e multiplicar por meio, que é 0,5, eu vou ter aqui 1,9. Somando isso aqui, eu vou ter exatos 9,5 volts. Então, isso prova que 3,8, ou melhor, que 9,5 é 3,8 vezes maior do que 2,5. Portanto, 3,8 mais 3,8x mais um x dá 4,8. Se eu pegar a minha tensão de 12 e dividir por 4,8, vamos ver quanto que vai dar isso daí? Vamos fazer um cálculo rápido aqui. Para concluirmos, se esse 12 volts dividido pela proporção das duas tensões, que é 9,5, que equivale a 3,8, e 2,5, que equivale a um x, o que a gente faz? A gente vai dividir esse 12 pela proporção de x, que seria 3,8 mais um x. Então, daria 4,8. 12 dividido por 4,8, o que eu posso fazer? Como é um número de valor picado, digamos assim, eu posso arredondar isso. Então, 12, em vez de ser dividido por 4,8, vamos dividir isso aqui por 5, para facilitar o nosso cálculo mentalmente, sem o uso da calculadora, porque é assim que a Escola CTA do professor Mário Pinheiro ensina os seus estudantes, né? Então, 12 dividido por 5 daria 2,4. Então, aqui eu tenho que ter uma tensão de 2,5. Agora, veja só, eu dividi 12 por 5, deu 2,4. Se eu for dividir 12 por 4,8, que é a minha proporção, então eu vou ter, obviamente, aqui uma tensão de 2,5. Portanto, bateu. Bateu aqui o cálculo com relação à queda de tensão sobre os resistores. Eu obtive aqui no centro uma tensão de 2,5 volts, que é a tensão de referência do meu TL431. Bom, agora nós vamos calcular o valor dos resistores baseado nessas quedas de tensões que eu já tenho aqui e também baseado na proporção dessas quedas de tensões, que é 3,8x e 1x. Vamos lá. Esse resistor bottom, por exemplo, eu posso arbitrar um valor para esse cara. Eu posso colocar aqui um valor de 4K7, um valor de 5K, que seria um valor arredondado. Como aqui é apenas para efeito de cálculo, eu posso colocar qualquer valor. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, para esse resistor inferior, eu vou colocar um valor aqui de 10K. Vamos dizer que esse cara aqui é 10K. Agora, eu preciso arbitrar o valor do resistor, ou melhor, eu arbitrei esse aqui. Com base nesse valor, eu posso determinar o valor do resistor top. E olha o quanto isso é simples. Baseado na queda de tensão desses dois resistores que eu já tenho aqui, ó, nesse eu tenho 9,5 volts e nesse eu tenho 2,5 volts. Esse 9,5 volts, ele é 3,8 vezes maior do que 2,5 volts. No caso, equivale a 1x. Então, está muito simples.
Basta eu multiplicar o valor do meu resistor bottom pela proporção da tensão do resistor top. Então, 10K vezes 3,8x, eu vou ter exato aqui, ó, 38K. Viram só o quanto que é fácil a gente determinar o valor de uma malha resistiva dessa natureza sem que a gente tenha em mãos o diagrama esquemático? Pessoal, tudo isso aqui graças ao ensino da CTA Eletrônica, né? Então, agora, para que a gente tenha realmente certeza se esses valores estão corretos, para que eu tenha aqui no centro uma tensão de 2,5 volts, nós vamos calcular com relação à tensão de 12 volts, para ver se realmente a gente vai ter essa tensão de 2,5 volts aí no centro, no meio desse divisor resistivo. Aqui, pessoal, o valor do resistor, o 38K e o 10K, eles têm a mesma proporção que tinha a tensão. Então, o que acontece? 9,5 volts é 3,8 maior do que 2,5 volts. E o resistor é a mesma coisa. 38K ele é 3,8 vezes maior do que 10K. Portanto, conclui-se que realmente o valor desses resistores estão corretos e que aqui no centro eu vou ter aqui a tensão de 2,5 volts. Então veja que não foi necessário em nenhum momento eu utilizar a calculadora para encontrar esses valores e também com base na queda de tensão sobre os resistores, eu pude calcular o valor desses dois resistores nessa malha resistiva, né? Para que eu tenha aqui no caso 2,5 volts de referência para o meu TL431. Portanto, eu tenho pego, como eu falei, esse circuito aqui nas fontes chaveadas, a malha de feedback, todas as fontes chaveadas existem essa malha de feedback. Por mais simples que seja uma fonte chaveada, essa malha existe. E em função aí de não existirem os diagramas esquemáticos, eu desenvolvi técnicas simplesmente analisando, porque se você pega um circuito que tem um transformador desse aqui, né, e você encontra lá o diodo retificador, você sabe que aqui você vai ter uma tensão X. Com essa tensão, você já sabe o que você vai ter aqui no centro em função do seu TL431. E aí, obviamente, entra a lógica de você procurar saber se esse TL431 é para uma tensão de 2,5 ou para uma tensão de 1,25. Porque se aqui, nesse ponto, se esse TL431 fosse para uma tensão de 1,25, eu iria calcular utilizando a mesma técnica das quedas de tensões sobre os resistores. E o fato de eu ter arbitrado esse cara aqui, esse resistor bottom, para um valor de 10K, é exatamente porque, como eu tinha aqui 2,5 volts, eu já entendi que sobre esse cara, eu tinha então uma queda de tensão de 2,5 volts. E para que eu calculasse o valor do resistor de cima, eu fui obrigado a arbitrar um valor para esse resistor. E também, se eu quisesse arbitrar o valor de cima, primeiro, eu poderia ter arbitrado aqui um valor para esse resistor e com base nesse valor, eu iria calcular o resistor inferior. Simples assim. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe o vídeo, marque os sininhos para receber as notificações. Se não é inscrito, se inscreva no canal.
Eu estou sempre postando vídeo dessa natureza e na sequência eu vou estar falando como funciona esse circuito aqui, ó. Agora eu calculei aqui a malha resistiva, né? O divisor resistivo, melhor dizendo, e eu vou falar como funciona esse circuito para que você entenda como que funciona a malha resistiva de uma fonte chaveada, né? Como eu falei, né? Todas as fontes chaveadas elas têm essa malha de feedback, né? Melhor dizendo, eu falei malha resistiva, malha de feedback, para exatamente estar levando uma amostra dessa tensão para o primário, para que seja corrigido a falha aqui no caso da tensão de saída. Como sempre digo, sou José Francisco, um abraço e até a próxima.